Vamos partir aqui para uma outra reflexão. Tu já parou para reparar que quando a gente está de cara fechada, as coisas tendem a dar errado, servidor? Tu já parou para pensar nisso? Tu já teve aquela sensação de que quando tu te estressa com alguma coisa, todo o resto do dia ele vai sendo estressante, vão acontecendo coisas, né? Tu vai sendo mais explosivo, tu vai te angustiando cada vez mais. Tu já percebeu isso? Tu já sentiu isso? Eu já senti, não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes. E agora eu vou te mostrar o porquê que isso acontece. Servidor, vários estudos mostram que o nosso cérebro dedica muitos neurônios, uma massa de neurônios, somente para a nossa face, ou seja, para a nossa expressão facial, sobretudo na musculatura ao redor dos olhos e na boca, servidor. O nosso rosto é uma área extremamente importante para a propriocepção. E em função dessa dedicação massiva de neurônios que o cérebro dá para o nosso rosto, isso é capaz de permitir uma coisa muito louca, chamada de congruência mente-corpo. John, o que é congruência mente-corpo? Olha só que louco, servidor. Acompanhe esse raciocínio aqui comigo. Quando tu tá com raiva, chateado, nervoso, qual é o semblante mais comum? Normalmente, franzir aqui a testa, semicerrar os olhos assim, dar aquela... fazer a cara ficar mais fechada, até um beijo talvez às vezes acontece, um beijo talvez, quando a gente tá chateado, quando a gente tá triste, quando a gente tá com raiva, servidor. Não é esse o semblante que a gente faz? Mais ou menos, alguns mais, outros menos. E assim como, servidor, quando a gente tá alegre e feliz, qual é o nosso semblante? Um sorriso, um sorrisão talvez, um relaxamento aqui dos músculos da testa, aqui da parte de cima dos olhos, uma parte mais relaxada, uma contemplação, uma felicidade, uma alegria, né? São respostas que o nosso rosto dá para o nosso sentimento. Então, nada mais é do que o rosto refletindo aquilo que a gente está sentindo, correto? O que se descobriu nessas pesquisas, servidor, é que o contrário também é verdadeiro. Que eu realizar essas expressões faciais, mesmo quando eu não estou com raiva, por exemplo, agora, eu não estou com raiva, eu estou, na verdade, bem, como é que eu vou dizer? Como é que chama quando a gente está assim, animado, digamos assim? Eu estou animado fazendo esse vídeo aqui. Eu não estou com raiva, eu não estou estressado, nem nada do tipo. Mas no momento que eu faço a cara, eu franzo o meu semblante aqui, semicerro os olhos, faço essa cara fechada assim, o meu cérebro entende que eu estou com raiva, que eu estou angustiado, ele reconhece esse meu rosto aqui e diz assim, não, isso é um rosto de triste, ou de raiva, ou de nervoso. E o que ele faz? Ele libera todos os hormônios relacionados à raiva, ele ativa todos os mecanismos do meu corpo relacionados à raiva, né? Claro, cada mecanismo e cada sentimento vão liberar de uma forma diferente, ou vai acelerar o batimento cardíaco, ou vai desacelerar, vai aumentar a pressão sanguínea, ou vai baixar, tudo isso. Mas ele libera todos esses mecanismos apenas com base na minha reação da minha face, do meu semblante, da minha expressão facial, mesmo que eu não esteja sentindo aquilo ali no momento. Olha que louco, servidor. Na prática, o cérebro, ele reage e reconhece a cara que a gente está fazendo. Se a gente está fazendo uma cara de tranquilidade, o cérebro diz, olha, ele está fazendo uma cara de tranquilidade. Então eu vou ativar aqui todos os mecanismos relacionados à tranquilidade. Olha só que louco, servidor. E o que é mais louco, servidor, é o que eu vou te mostrar agora. O cérebro, quando ele está em dúvida, ele tende a dar match com a expressão facial. Como assim, John? Assim, ó. Já pensou, pensa aí contigo, o que aconteceria se eu tô passando por um momento de raiva, angústia, estressado, uma situação realmente angustiante aí, estressada no serviço, com o trabalho, discutindo com alguém, e eu simplesmente faço uma cara de tranquilidade, boto um sorriso no rosto e faço a expressão de felicidade. O cérebro vai dar uma bugada, ele vai dizer, mas que loucura, o cara tá com raiva, o cara tá sentindo angústia, tá nervoso e tá dando um sorriso e a expressão facial dele tá de felicidade. O que eu faço agora? Qual hormônio que eu ativo? Qual mecanismo que eu ativo? Acelero o batimento, desacelero? O que eu faço para julgar? O cérebro ele vai pegar a informação do que ele está sentindo ou da expressão facial que a gente está fazendo. Isso mesmo. Ele vai dar match, ele vai pegar a expressão facial, servidor. Então, por mais que tu esteja numa situação aí de estresse, de nervosismo, se tu der um sorriso, se tu botar um semblante de tranquilidade no teu rosto,
o teu cérebro vai liberar todos os mecanismos e os hormônios daquele semblante que tu tá realizando naquele momento. Olha só que loucura, servidor. Isso é uma revolução do que a gente conhece realmente como o nosso cérebro funciona e como esse sentido da propriocepção ele é real, servidor. Porque se o sentido da propriocepção não fosse real, o cérebro iria reagir somente como ele realmente está sentindo. O sentimento de raiva, o sentimento de frustração, de angústia, de estresse, ele não reagiria ao nosso semblante. Essa loucura que eu acabei de te explicar é chamada de migração de estado de espírito, isso mesmo. O danado do cérebro ele vai conseguir migrar o teu estado de espírito para de acordo com como está o teu semblante, de acordo com como está a tua postura, de acordo com como está a tua respiração, servidor. Isso mesmo, assim nesse exemplo que eu te dei, tu pode estar com raiva, mas se tu fizer um semblante de felicidade, de alegria, de tranquilidade, o teu cérebro ele vai migrar esse estado de espírito para como está a tua parte exterior do corpo. Como a propriocepção vai levar essa informação para o cérebro, servidor. Top, né? Assim como quando tu tá com medo, por exemplo, de alguma situação, e tu tá com muito medo de fazer, daqui a pouco tu botar aquela postura mais enérgica, estufar o peito, respirar fundo e dizer eu vou conseguir e fazer todo o movimento como se tu fosse fazer aquilo, isso o cérebro já reconhece como tá, ele tá com coragem, ele não tá mais com medo. E aí ele vai lá e faz. Isso funciona, servidor. Funciona porque existe um sentido responsável por isso, que é a propriocepção. Então, servidor, se tu tem dificuldade de fazer algo que tu sabe que é importante para ti, que eu já trouxe aqui nos vídeos, te digo que é importante, como por exemplo, viver com menos do que se ganha, poupar pelo menos 10% do que tu recebe, ler, praticar uma atividade física, meditar, tirar 1 hora por dia para fazer a gestão de finanças, entre outras situações, servidor, que tu tem muita dificuldade, experimenta começar a te forçar a fazer essas atividades com um sorriso no rosto, com um semblante tranquilo. A gente utiliza também uma técnica, e essa eu já conheço há um pouco mais de tempo, mas não sabia que era relacionado com a propriocepção, que é colocar uma caneta no meio dos dentes, quando tu tá com raiva ou quando tu quer fazer alguma coisa que tu não gosta muito. Coloca uma caneta no meio dos dentes, porque pesquisas já mostraram que colocar a caneta no meio dos dentes, ele, apesar de não ser um sorriso, a musculatura do rosto funciona como um sorriso, o teu cérebro entende que tu tá sorrindo e vai liberar todos os hormônios aí e ativar os mecanismos referente ao sorriso e ao sentimento de estar sorrindo, que é um sentimento bom. E com o tempo, se tu fizer essa atividade com essa caneta no meio dos dentes, claro, não é para tu fazer 1 hora de academia com a caneta no meio dos dentes, né? Vai ter que achar outros mecanismos, mas um estudo que tu não tá com muita vontade, tu bota a caneta ali uns 2, 3, 5 minutos, só para começar a estudar, e depois deixa fluir. Quando estiver começando a cansar ou estiver desanimando, começando a sentir estresse por estar estudando, dá uma pausa, quando voltar, bota de novo a caneta. Aí tu vai ver uma melhora gradual, conforme os dias passam, da tua disposição e do teu gosto por aquela atividade, servidor. Bota um sorriso no rosto também, mesmo que tu não goste de fazer aquela atividade. Faça aí, por exemplo, se tu tem que fazer uma corrida aí, 3 km, 5 km na academia, e tu não gosta de correr, corre com o sorriso no rosto, nem que seja debochando, pensando, tipo assim, vai ver esse professor, ele vai me pagar, ele vai ver, né? Vai pensando isso e vai sorrindo. Bota o sorriso no rosto. Faz isso que tu vai ver uma melhora considerável no teu gosto por fazer aquelas atividades. E esse, servidor, é o segundo mecanismo do nosso sexto sentido, a priocepção. Esse mecanismo é o que a gente chama de congruência mente-corpo, que é realmente tu forçar gestos, forçar respirações, forçar semblantes para que o teu corpo reaja com base no teu corpo, no teu rosto, para que ele consiga aí superar uma adversidade, por exemplo, não gostar de fazer uma corrida na academia, não gostar de estudar, não gostar de gerir as finanças, entre outras situações. Estudar uma matéria específica aí, faz isso. Esse sentido, essa congruência mente-corpo, ela funciona muito bem e é um mecanismo muito contundente na propriocepção para que a gente consiga duplicar o nosso patrimônio todos os anos.